pretensão minha dizer que vou ministrar uma palavra. Primeiro, pelo tamanho do esboço. Eu creio ser muito mais um momento de reflexão, coisa que sempre fazemos no momento da nossa ceia, do que propriamente dito uma palavra como temos acostumado a pregar aqui. Mas quando Deus pôs essa palavra no meu coração, eu comecei a perceber que Deus deseja que eu e você cresçamos o mais rápido possível. Por que, pastor? O Senhor diz que Deus quer que nós cresçamos, porque Deus tem pressa em salvar essa cidade. Deus tem pressa em salvar famílias. Deus tem pressa em resolver problemas que nesse exato momento, enquanto estamos aqui, não tem bom, adorando a Deus numa tranquilidade, pessoas, maridos estão saindo das suas casas, filhos estão discutindo com seus pais, pessoas dando entrada nos hospitais por balas perdidas, por facadas. Por isso Deus quer que a igreja cresça. Deus quer que a igreja avance. Deus quer que nós tenhamos o entendimento que não podemos em momento algum, em hipótese alguma, desviar do caminho. Achamos que Deus quer que nós cresçamos simplesmente para termos uma boa posição social. Não, isso ajuda, mas não é o resultado final do propósito de Deus. Deus quer que nós cresçamos para que a igreja cresça e para que as pessoas sejam alcançadas pela igreja. Por isso, nessa manhã, eu trouxe uma mensagem cujo tema é o maior teste da minha vida. Esse é o título da mensagem, o maior teste da minha vida. Gênesis 41, eu vou ler 2 versículos, vou ler o versículo 41 e o versículo 44. Posso ler com você, amém? Gênesis 41, 41. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Vou repetir o texto. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Toda a terra do Egito. Repita comigo. Toda a terra do Egito. Verso 44. Disse ainda a Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a sua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Que palavra poderosa! Que autoridade foi entregue nas mãos de José. Como eu disse, temos separado os nossos cultos da ceia do Senhor para nos tornarmos melhores. O intuito dessa ministração, da ministração dos nossos domingos pela manhã da ceia, é para nos tornarmos melhores. É para crescermos, para refletirmos se estamos ou não caminhando pelo caminho certo. Você já parou para pensar nisso? Será que eu estou no caminho certo? Ontem eu estava conversando com meu filho, tendo aquele papo de pai e filho, e eu falei: filho, a gente precisa sempre estar atento se nós estamos no caminho certo, se estamos tomando as decisões certas, se estamos fazendo a coisa certa. Nós não podemos criar um hábito de ir, sem parar, num determinado momento, porque será que eu estou no caminho certo? Maridos deveriam perguntar para as esposas de vez em quando: filha, eu estou fazendo a coisa certa? Esposas deveriam perguntar para os maridos: meu filho, será que eu estou fazendo a coisa certa? Talvez para não criar confusões, o cara está comendo bife salgado desde que casou. E ele tem medo de dizer para a mulher: está salgado, e ela também não pergunta. Pela fisionomia do cidadão, ela acha que tem alguma coisa errada, mas como ele não fala. Você, como ovelha, deveria perguntar de vez em quando para o seu pastor: pastor, eu estou fazendo a coisa certa? Aí você se prepara. Se prepara. Eu vou dar um abracinho carinhoso em você. Aqueles que você vai ter que bater no chão pedindo para parar. Para. Irmãos.
Deveríamos perguntar para o nosso patrão: chefe, e aí, está gostando? Como é que está a coisa? Estou no caminho certo? Deus quer que nós possamos refletir nessa manhã se estamos caminhando pelo caminho certo. E hoje não vai ser diferente, meu irmão. Hoje nós vamos crescer um pouquinho mais e nos aproximarmos da plenitude de Cristo, que é o nosso alvo. Se temos um alvo, é nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? Desde que nós nascemos, nós estamos desfrutando de novas fases em nossas vidas. Eu estava vendo, essa semana eu liguei para a Glorinha, falei: Glorinha, bota uma foto do Benício aí, que eu quero ver. Está muito grande, nasceu outro dia. O Miguel também nasceu outro dia, já fez um ano. Olha o Francisco. Aqui o Miguelzinho também nasceu outro dia, estava chorando, estava internado, ficou 6 meses, né, sem vir para a igreja. Quase que eu deram a carteirinha de volta para ele. Qual foi a mãe dele? Você quer ver como seu marido cresceu? Pega a foto dele no dia do casamento. Como ele cresceu, irmão? Porque existe o crescimento, né, para o alto e para o lado. Barriga não, tanquinho com edredom. Vamos, né, arrumar essa bagunça aí. Homem barrigudo, se seu marido é barrigudo, você fala: meu amor, dá para dar uma esvaziada no tanquinho? Nós estamos desfrutando de novas fases. Estamos sempre em transição, irmãos. Seguindo de etapa a etapa, até que nós cheguemos no nosso destino final, até o nosso alvo. Pastor Josué Gonçalves tem uma mensagem dizendo que o casamento é uma escola, a vida é uma escola. E se nós encararmos essa mensagem, esse tema, de uma maneira séria, nós vamos perceber que, se a vida é uma escola, nós estamos sempre tendo que nos preparar para as formaturas. Sempre. E aí, quando eu e você passamos nos testes, os testes que a vida nos traz, nós estamos sempre prontos para encarar uma nova fase. Ninguém pode encarar uma nova fase se estiver sendo reprovado na fase em que está. Nunca reclame assim: Senhor, me tira dessa situação. Senhor, me dá algo novo. Se você não estiver apto na situação que você está hoje, você vai permanecer ali um tempinho. Não é como uma faculdade que você consegue fazer uma matéria deixando outra independência, não. Na vida você só passa uma outra fase se você conseguir passar pela que você está hoje. E todas as provas da nossa vida, sejam boas ou ruins, preste atenção nisso, boas ou ruins, servem para nos aprovar ou não, para que eu e você possamos seguir adiante, para que eu e você possamos nos aproximar dos nossos sonhos, ou, se você preferir, se aproximar dos sonhos de Deus. Se nós formos reparar na vida dos homens de Deus, relatada na palavra, nós vamos perceber que todos eles, sem exceção, tiveram jornadas espirituais para alcançarem seus propósitos. Todos, sem exceção. E essa jornada, ou essas caminhadas, elas não acontecem só na vida, ou não aconteceram só na vida dos nossos heróis da fé. Nós também, eu e você, temos os nossos caminhos. Eu e você temos as nossas trilhas. Eu e você temos as nossas jornadas para alcançarmos o que está proposto para nós. Amém? Amém. Ninguém chega a uma empresa e ocupa o cargo mais importante logo de cara. Ninguém. Ninguém chega a uma empresa, né, já chega como gerente A, ou então diretor geral. Até o filho herdeiro chega primeiro como diretor lá embaixo, mas o geral vai ter que calcar, vai ter que conquistar, vai ter que buscar. É preciso trabalhar, é preciso trilhar uma jornada. E tudo o que acontece para chegarmos ao topo, tudo o que acontece para chegarmos ao nosso destino, nós podemos considerar como testes. Amém? Em qualquer área da nossa vida,
sempre vamos ter que passar por testes. Em qualquer área da nossa vida, sempre teremos que passar por testes. Olha para o irmão que está do seu lado e com carinho segura na mão dele e diga assim: tudo que você está passando hoje é um teste para chegar ao seu destino. Amém? Continua dizendo para ele o seguinte assim: e eu profetizo que você já está aprovado. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Amém? Aleluia! Pastor, eu estou passando por uma luta. Isso é um teste, você já está aprovado. Você não vai ficar no meio dela não. Hoje pela manhã no café com Deus nos deu uma mensagem. Está passando por luta? Estou. Mas começa a se preparar, porque o dia da tua vitória já está marcado no calendário de Deus. Amém? Irmãos, é uma coisa tão tremenda isso. Você visualizar o dia da tua vitória. Que coisa linda. Mas eu vou ignorar a minha luta? Não. Você visualizar o dia da tua vitória não significa que você está ignorando a tua luta. Nada disso. Eu estou passando por isso em casa. A Júlia faz 15 anos no final do ano que vem. Ela já está tocando esse assunto comigo. Eu falei: minha filha, está muito cedo. Não. É daqui a 2 anos. Minha filha, está muito cedo. Olha, já está visualizando. Eu já estou sentindo calafrio, irmão. Eu já estou nervoso. Sabe? Pensar príncipe. Eu já estou nervoso. Eu já estou alterado emocionalmente. Você sabia que quando você começa a ver o dia da tua vitória, o teu inimigo começa a sentir calafrio? Eu sou inimigo da minha filha não, mas... Você sabia disso? Porque, irmãos, a nossa luta quer chamar a nossa atenção para ela. A nossa luta quer fazer com que você perca toda a sua força no meio da luta. Quando você, no meio da luta, começa a ver o dia da tua vitória, já era. Quando você vê, passou. Você quer ver uma coisa? Entramos na faculdade. No primeiro dia da faculdade, legal, pinta a cara, raspa o cabelo, vai para o sinal pedir dinheiro. Só nas faculdades federais, nas particulares, a gente vai pedir dinheiro para ajudar a pagar a prestação. Para a casa de tio, de madrinha, eu entrei na faculdade agora, né? Esses professores da UERJ são muito caros. Né, Padre Emerson? Eu já ia falar: pastor Emerson, recebe aí, ó, Deus está falando. Aí, olha só. Mas o primeiro dia, legal, beleza. Aí tem aula, filosofia. Meu Deus. Aí tem aula, estudo dos problemas brasileiros. História da giripoca da parafuseira. Tu fica assim: para que eu vou estudar isso? Começa a desanimar, ainda mais quando a professora entra na sala e não é muito eloquente. Puxa vida, que professora é essa? Quem já fez faculdade sabe como é. No segundo período você já quer desistir. Vou trancar. Aí usa um monte de desculpa, vou trancar. Só que se você colocar os teus olhos lá no dia em que o reitor vai chamar o teu nome, que não queria convidar aqui o senhor e a senhora fulana, né, para receber o seu diploma, aí você vai ficar todo bom, né, vai pegar aquela roupona preta, aquele chapéuzinho de lado, né, que é uma grana para fazer aquela formatura, só Deus para nos ajudar. Você fica todo bom: cheguei aqui, né? Aí canta aquele louvor: valeu a pena, valeu a pena. Quem é sabe. Por isso, nessa manhã, bem rapidinho, eu queria compartilhar com você, falar um pouco mais sobre a vida de José. Nós tivemos aqui 10 domingos pela manhã sobre a pastora falando do teste do calabouço ao palácio. Mas eu queria compartilhar com a igreja o maior teste da nossa vida. E aí eu vou te fazer um breve resumo sobre a vida de um homem que trilhou um caminho em busca da realização dos sonhos de Deus para a sua vida. E eu preciso deixar registrado aqui que a cada passo que José dava, parecia que ele se distanciava mais do seu propósito. Cada dia que amanhecia na vida de José, ao
Ao invés de fazer José se sentir, estou pertinho de realizar meu sonho, o que acontecia com ele parecia que o afastava, que distanciava José dos sonhos que ele recebeu. Quem tem sonho aqui? Quem tem promessa aqui? Quando já se sentiram assim, né? Caramba, o que está acontecendo não vai acontecer mais na minha vida. Não é possível. Acho que Deus mentiu quando falou aquilo. Não é possível. Cada dia, ao invés de você se sentir perto, as adversidades te fazem pensar que você está se distanciando. Na vida de José foi assim. Por exemplo, aos 17 anos, José foi vendido pelos seus irmãos, os midianitas. Ele sai do conforto da casa do seu pai para morar numa cisterna. Você entende? O queridinho do papai saiu lá com a sua túnicazinha colorida, vendido pelos seus irmãos, para morar dentro de uma cisterna. E meu irmão, por causa dessa situação, José poderia ter se tornado uma pessoa amarga. José poderia não querer mais confiar em ninguém. José poderia ser uma pessoa que não queria construir umas amizades com ninguém. Afinal de contas, eu fui traído. E aí eu quero que você entenda uma coisa nessa manhã. Pode ser que você tenha sido traído pelas pessoas que você mais confiava. E isso esteja correndo aí, te correndo por dentro. Em nome de Jesus, mude o seu foco e assuma que essa situação fazia parte do seu currículo de testes para que você chegasse ao propósito de Deus para a tua vida. Você entende? Pastor, mas por que isso aconteceu? Eu não confio mais em ninguém, não quero mais. Ei, muda teu foco. Isso fazia parte dos planos de Deus. Ter sido traído pelos seus irmãos fazia parte de um propósito para que José chegasse ao palácio. Como é que você acha que José chegou ao palácio? Fazendo malabarismo no sinal? Não? Fazendo uma asa delta caindo dentro do palácio? Não, irmãos. Entenda que talvez hoje você esteja passando por uma situação e esteja pensando assim, não, mas isso, não. Ei, faz parte do que Deus preparou para você chegar ao palácio. Amém? Você tem que mudar o seu foco. Quando José chega ao Egito, né, levado pelos midianitas, diz a palavra que ele é negociado, ele é transferido, ele é comercializado como um objeto qualquer. Imaginem, filhinho de papai, ser tratado como uma caneta. Aí quer ele aí? E naquela época, o pessoal pegava na gengiva assim, levantava, ver se tinha dente, se o dente era bom. Humilhação, desprezo. E José também poderia ter se tornado alguém complexado, cheio de estigmas. José poderia ser um homem cheio de complexos de inferioridade. Acontece que o vexame e a vergonha também fazia parte do currículo de José, para que Deus acabasse com o orgulho daquele jovem que tinha prazer em caguetar os irmãos. José era um caguete. José não podia ver nada errado. Chegava, pai, vem cá, quero te contar um negócio. Aqui não tem crente assim, graças a Deus, né? Não tem. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, os que tinham, não, foram, não, daqui não. Tinha prazer, sabe? Abaixo da vem cá, deixa eu falar uma coisa. Fulano magoou. Meu irmão do meio tinha prazer de aguentar a gente. Miséria. Ele dizia assim, ó, tá aqui, ó. Ele via a gente fazendo coisa errada, eu e o caçulo falavam assim, ó, vocês estão aqui, ó. Pô, não fala não. Quando a gente chegava, já sabia. Eu me lembro de uma... Eu não nasci no lar evangélico, tá? Por favor, então, não é bom exemplo para ninguém. Mas estou contando um cara para você entender. Eu tinha comprado um negócio da nossa perfume no carnaval, e eu morava num prédio, e eu escondi, irmão, onde ninguém sabia. Ninguém, só Deus e Satanás. Escondi, eu morava num prédio, terceiro andar, no terraço, fazia parte da nossa casa. Eu tive o trabalho de desparafusar a telha,
levantar a telha, esconder num cantinho. Quando eu terminei de parafusar a telha, eu olhei para o lado, meu irmão, o que você está escondendo aí? Eu estou consertando a telha. Fui pro colégio. Chego em casa do colégio, tá minha mãe chorando. Eu falei, quem foi? Teu pai está lá em cima te esperando. Eu falei, Senhor. Aí mesmo, já viu, né? Já viu, foi pentecostalismo direto, né? Só acabou do mundo, né? Tem marchando assim, com um varão de guerra marchando com a... Olha, tipo, lá daí, você tem prazer em ficar aguentando, não, né? O vexame e a vergonha faziam parte do currículo de José para que Deus pudesse tratar do orgulho dele. Todo orgulhoso, meu irmão, é um dia de vexame e vergonha. Cuidado, hein? Cuidado. Ainda que Deus tenha lhe prometido colocar-lo em lugares altos, jamais pense que você é maior do que o seu irmão. Tá? Jamais pense que você é maior do que o seu irmão. Olha para o irmão que está do seu lado assim, ó. Eu não sou maior do que você. Pode dizer, eu não sou maior do que você. Ninguém nessa igreja, ninguém tem tratamento melhor do que o outro por causa da posição social. Ninguém. Ninguém tem tratamento especial por causa do valor do seu dízimo. Se você pensa que o seu dízimo é grande, você for embora, a igreja fecha. A igreja, o dono da igreja é dono do ouro e da prata. Se você for embora, eu mando outro. Eu não quero que você vá embora. Mas existem pessoas que acham que meu dízimo é muito grande. O pastor tem que me tratar assim, senão eu dou linha. Irmão, não dá linha só não. Dá carretel, dá lata, dá pipa, dá tudo. Ninguém aqui é tratado diferente por causa disso. E não é mesmo. Na verdade, eu nem sei quem dizima e quem não dizima. Você já reparou que a gente não tem nem nome no envelope? Você nem é obrigado a botar nome. Nem é. Eu não trato melhor um que mora num palacete na Tijuca, diferente de um que mora na comunidade, não. Já fui em casas de membros aqui que moram na comunidade. E já fui em casas de membros aqui que moram... um apartamento do tamanho dessa sala. Só a sala do tamanho desse lugar aqui. E, no entanto, não tem a minha especial atenção. Eu sei que alguns aqui vão liderar suas empresas. Eu sei que tem gente aqui que vai ser diretor de multinacional. Ah, você não entendeu. Eu liberei a profecia e você ficou de boca fechada. Vou repetir, volta a fita. Eu sei que tem gente aqui que vai liderar suas empresas, que serão diretores de multinacionais, que vão jogar em grandes clubes. Mas eu sei que tem gente que não vai chegar tão longe. Eu sei que tem gente que não vai chegar tão longe. Amém? Só que isso não faz a menor diferença para Deus e nem para nós. A Bíblia diz que nós somos comparados ao corpo. E o meu fêmur, o maior osso do corpo humano, não é mais importante que a falangeira do dedo mínimo. Eu ficaria tão decepcionado se eu não tivesse a minha falangeira. Alguns se sentiriam honrados. Iriam até dizer, obreiros. Mas eu particularmente, eu não gostaria de perder nada. Sabe por quê? Porque eu preciso tanto da minha falangeira quanto com o meu fêmur para que o corpo funcione normalmente. Amém? Então olha para o irmão mais uma vez e diga para a pessoa que está assim, eu preciso de você. Glória a Deus. Se você tem passado por um teste de humilhação, se você tem passado por um teste de vexame, de vergonha, como José, passe por ele como alguém que está entendendo os porquês dessa matéria na sua vida.
Do mercado de escravos ele foi levado para a casa de Potifar e ali, dia e noite, diz a palavra que ele era tentado pela mulher do seu patrão. Que teste, meu irmão. Que teste. Difícil, mas ele passou. Mas o pior estava por vir. Ao passar por esse teste com louvor, ele acaba sendo acusado de tentar possuir aquela mulher à força. José passa no teste, mas não leva a honra. Já aconteceu isso com você? Ser jogado no calabouço por causa de uma atitude correta? Já aconteceu isso com você? Ser demitido porque você não quis mentir? Ser deixado de lado pelos seus amigos porque você não quer beber? Porque você não quer fumar? Porque você não quer usar drogas? Já aconteceu com você ser excluído da sociedade? Porque você é marido ou mulher de um homem ou de uma mulher só? Já passou pela tua cabeça, pela tua vida, não ser mais convidado para as festas familiares? Porque quando chegar lá, vai todo mundo chamar a família, vem todo mundo para tirar foto. E aí vamos tocar a música. E você, não quero dançar isso não, então sai! Sai! Não chama mais ele não. Porque quando ele chegar aqui vai ficar fazendo esse negócio, né? Jesus salva, Jesus cura. Não, aqui é bebê, aqui. Aí você não é mais chamado só porque você tem uma atitude certa. Já aconteceu, irmão? Irmãos, a gente aqui se preocupa com o horário do culto, a gente se preocupa em não estacionar na garagem dos outros, a gente se preocupa com tudo isso, e ainda assim, as pessoas falam mal só porque é igreja. Se fosse uma boate funk, ninguém ia reclamar de nada. Ninguém. Se fosse um lugar de macumba, a gente ia poder bater tambor até 1h da manhã. Já morou perto de ser de macumba? Eu já, atrás. E dormia a cabeça tanto. Eu já falei a você que demônio é analfabeto, né? Demônio só conta até 1. Só conta até 2. Só... José tinha que passar pelo teste da traição, do vexame, da vergonha, da calúnia, da infâmia, da difamação. Que caminho difícil! Parece que nós estamos sendo arrastados à força para distante dos projetos de Deus para nós. Mas sabe o que era isso? Isso era um teste, isso era um diploma, isso era mais uma formatura na vida de José. E quando nós somos aprovados nos testes da vida, nós estamos nos preparando para recebermos o que Deus nos prometeu. Diga para o irmão que está ao seu lado aí, me ajuda a pregar. Até aqui você está aprovado. Diga aí, até aqui Deus já lhe aprovou. Só que ainda não acabou. Olha aí. Se não bastasse tudo isso, José é lançado no cárcere e agora tem que decifrar os sonhos dos outros para o sonho dele realizar. É mais ou menos assim. Eu tenho que me alegrar com meu irmão que está casando primeiro que eu. Que coisa, né? Eu estou aqui, tá firme. E ele está casando primeiro que eu. Tem que decifrar o sonho dos outros para o seu realizar. Tem que se alegrar, meu. Glória a Deus, é isso aí. Glória a Deus, irmã. É mais ou menos assim. Eu tenho que me alegrar com aquele irmão que chegou na igreja depois de mim, mas já está pregando. Ordenado a diácono. E eu não fui ordenado a nada. Tem que decifrar o sonho dos outros para Deus realizar os seus. Ou então aquela irmã que orou, que me procurou para orar pela restauração do seu casamento, deu tudo certo para ela, mas o meu ainda está uma bagunça. Sangue de Cristo. Pode ver, meu irmão? O
copeiro e o padeiro têm seus sonhos revelados, e essa notícia chega até o ouvido de Faraó, e José é colocado diante do homem mais poderoso do Egito, e o seu sonho, ao ser revelado, faz Faraó tomar uma atitude que nós lemos no início da palavra. José se torna o primeiro ministro de todo o Egito, segundo a palavra, o homem mais poderoso da história. Para nós, momento de honra. Aleluia? Depois de passar por todo esse vexame, toda a humilhação, a manifestação da glória de Deus vem até a vida de José. É o fim do choro, é o fim da vergonha, é o fim da calúnia, é o fim do vexame. Um momento que eu e você tanto desejamos, um momento que eu e você tanto almejamos, um momento que eu e você queremos que se manifeste em nossa vida. A hora de liberar aquele grito bem alto de chegou a minha vez, ou então consegui. Você quer ser profeta mais uma vez nessa noite? Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: assim como chegou na vida de José, esse momento vai chegar na sua vida também. Diga, dê um abraçado ao seu irmão e diga assim: a hora da tua honra chegou nessa manhã. Vai, diz aí, ó, a hora da tua honra chegou nessa manhã. Quantos podem glorificar o Senhor e dizer: a hora da minha honra chegou? Aleluia! Peraí, eu quero ver se você está preparado para a hora da honra. Quantos estão passando por algum tipo de luta em alguma área da sua vida? E tem orado para Deus acabar com essa luta, esse mês agora de maio. Levanta a mão assim. Eu quero ver se você está preparado para a tua luta. A hora da tua honra chegou nessa manhã. Aplausos bem forte ao Senhor. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não estava terminando os testes na vida de José. Estava começando o maior teste da vida dele. A maior tentação na vida de José tem início. Irmãos, nós podemos pensar que os maiores testes da nossa vida são quando nós enfrentamos dificuldades. Mas não é assim não. O nosso maior teste não é demonstrar o nosso amor a Jesus quando as coisas vão mal. Porque quando as coisas vão mal, a gente não sai dos pés de Jesus. O nosso maior teste não é demonstrar para Jesus que nós confiamos nele quando as coisas estão saindo das nossas mãos. Não. Quando as coisas vão mal, nós estamos aos pés de Jesus. Mas quando as coisas estão bem, para onde nós vamos? O maior teste na vida de alguém é quando você está bem, não é quando você está mal. Quantos lembram dos homens que estavam de frente do gasofilácio e ali depositavam grandes quantias? Você lembra dessa história? O que Jesus falou deles? A Bíblia diz que a viúva foi ali e deu todo o sustento dela, por isso chamou a atenção de Jesus. Então o maior problema não é quando eu estou bem, porque quando eu estou bem, talvez você aqui nessa manhã esteja muito bem financeiramente. Glória a Deus, eu estou nadando em dinheiro. Pastor, graças a Deus eu estou com dinheiro na poupança guardada, eu estou aí. Um negócio bacana aí, Senhor. Aí você pega, vou dar um exemplo, só para você entender. Aí você pega R$100 e dá uma oferta. Esse não é maior teste. O maior teste é quando você dá alguma coisa que te custe. Você está entendendo? Ah, eu estou bem. Você está bem? Isso não é demonstrar amor. José, diz o texto, que recebe a autoridade. Ele agora é chamado de Zavenate Paneia, aquele que tem o poder da vida e da morte. José pode matar, José pode absolver, José pode prender, José pode soltar. A Bíblia diz que ele está no mais alto posto do Egito. E aí José tem a oportunidade de se vingar dos seus irmãos e de todos aqueles que o humilharam, todos aqueles que o afrontaram, todos aqueles que o caluniaram. Pensa no que vou te perguntar nessa manhã. Deus pode te honrar hoje?
Eu profetizei, a tua honra chegou hoje. Deus pode te honrar hoje. Deus pode te dar hoje uma posição social alta. Será que Deus pode colocar dinheiro nas tuas mãos? Irmãos, eu conheço pessoas que eram pequenas socialmente. Eram as pessoas mais humildes da face da terra. Hoje prosperaram e não falam mais com ninguém. Só porque agora estão na socialite. Aqui não tem ninguém, aqui não. Vou dar uns exemplos, mas aqui não tem ninguém. Eu conheço noras e genros que antes de se casarem, soguinha para lá, soguinha para cá. Se casaram, os pais, os sogros e as sogras nem entram na casa dela. Aqui não entra mais. Antes de casar, meu frufru, né? Antes de casar, meu amor, soguinha do meu coração. Casou, se transformou em Zafenate Paneia, e agora, o que aquele meu sogro fez comigo vai pra cá. Essa risada aí, eu conheço alguém assim. Deus me deu tradução de risada também. Eu conheço pessoas que na igreja serviam os irmãos quando eram obreiros. Agora, só porque foram ordenados pastores, tratam o povo como escravos, sem carinho, sem amor. Ministério que, enquanto eram pequenos, tinham fome e tinham fome e sede da presença de Deus. Mas que, quando cresceram, eles se importam apenas com os valores que são depositados nos seus gasofilas. Se transformaram em Zafenate Paneia. Esperaram o momento da honra para arrancar a cabeça daqueles que se levantaram contra eles. Irmãos, o maior teste da nossa vida não está nos momentos da nossa dificuldade, sim no momento de honra. Você lembra do apóstolo Pedro? Uma discussão danada, quem é maior, quem é maior? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, não foi carne nem sangue que te revelou. E Pedro começa, vou te dar a chave do céu. Sobre esta rocha que ficará minha igreja. Imagina Pedro dizendo para os discípulos assim, vocês tinham parado, né? Aí João, é o que ele gosta mais de tudo? Mas a chave está aqui na minha mão. Agora parada é comigo. Deus libera uma palavra como essa para Pedro. E sabe o que Pedro faz? Jesus chega aqui. A Bíblia diz que Pedro usou de autoridade com Jesus. Agora tu imagina. Imagina eu, né? Um simples civil, chegar com um policial na rua, chega aí, faz um favor. Sem título. Sem título. Eu vou tomar 2 tapas na orelha, irmão. E Pedro tomou 2 tapas na orelha. Jesus não batia com a mão. Pior que Jesus batia com a palavra. Quer apanhar pior do que a palavra? Aí, Pedro disse assim, Senhor, chega aqui. Tu vai pro céu o quê? Tá maluco? Que cruz? Palavra de cruz é, tu vai ficar aqui. Jesus falou assim, raiva de tipo de Satanás. Enquanto Pedro era o pescadorzinho lá, né, era o Simão. Aí, tu é Pedro. Eu e Pedrinho, nosso filho, a gente tem aquele menino, o William Barbio, né, que está jogando no Vasco, ele era lá do Nova Iguaçu. E todas as vezes que nós chegávamos lá, eu e o Pedro, eu falava, e aí William? Ele, ô tio, tudo bem, me abraçava e tal. Hoje continua a mesma coisa. Se transformou num Zafenate Paneia, a reserva, mas é um Zafenate Paneia, né? E às vezes a gente vai passar no Vasco ali, ele está na porta assim, e aí William? Ele larga tudo. Ô tio, e aí Pedrinho, como é que tá? Está importante, está viajando, está na televisão, está na entrevista, só não pode aquele cabelo, mas está tudo. Mas continua falando, sabe o que é isso, irmão? Está passando no teste, não. Eu vou voltar a te perguntar, Deus pode te honrar? Deus pode te colocar numa posição alta? Você não vai mudar não? Você vai continuar do jeito que... Deus pode te chamar para ser pastor de uma igreja? Deus pode te dar um carro novo? Deus pode te abençoar da maneira que você quer?
Ou será que agora com o teu carrinho velho todo sujo, você dá carona? Mas quando tiver com aquele carro com cheiro novo, que só carro novo tem, você vai dizer para os irmãos assim, nem por que vai entrar. Já não parece sincero não, tá vendo? Vai lá no teu Corcel 2, você deixa você tudo. Entendeu? Será que nós estamos prontos como igreja para a honra chegar na nossa vida, meu irmão? José mostrou que estava. A Bíblia diz que seus irmãos ficaram apavorados quando seu pai morre. E eles se achegam a José para lhe pedir misericórdia. Sabe o que José responde? Porventura estou no lugar de Deus? Que mal intentaste contra mim? Deus o tornou em bênção, como vocês veem hoje. José estava entendendo que é Deus quem escolhe o que passamos, mas somos nós quem decidimos como vamos passar. O que acontece conosco, meu irmão, não é mais importante o que acontece dentro de nós. Podemos estar sendo reprovados em algumas situações, porque ainda não estamos preparados para o dia da nossa honra. Deixa eu ver aqui. Os músicos também podem vir. Houveram dias, meu irmão, na nossa história aqui, eu não tenho problema nenhum de dizer isso para você, mas houveram dias aqui que eu orava assim, Senhor, eu quero uma grande igreja. Eu quero uma igreja daquela poderosa, grandona. Só para eu poder devolver as afrontas que se levantam contra mim. Só para eu poder devolver. Quero ser pequeno, quero ser monstro, mega, hiper, top. Mas a motivação do meu coração estava totalmente errada. Eu já tive empresários aqui que disseram para mim assim, eu pago um programa na televisão para você. E eu falei, é mesmo? Quantos minutos? 15 minutos tá bom, não tem problema não. Só de eu aparecer na televisão, tá bom. E quando eu fui orar a Deus, Deus falou assim, tá errado. Você não está preparado para o dia da honra. Eu não vou te honrar para você devolver a afronta. Eu vou te honrar para o meu nome ser exaltado através da sua vida. Nessa manhã, irmãos, eu e você podemos estar cheios de sentimentos errados dentro de nós. A gente pode estar sendo tomado por um sentimento de vingança, de ódio. Sentimento de vontade de mostrar para os outros que eles estão errados quanto ao que disseram sobre nós. Talvez nós estejamos aqui pedindo a Deus, Deus me honra, só para eu esfregar na cara desse pessoal, para mostrar para eles que estão errados. Senhor, me abençoa. Porque todo mundo, aqueles que se levantaram contra mim, vão ver que estavam errados. Existem pessoas, irmãos, que só querem crescer para devolver a afronta. Não, Deus vai te fazer crescer. Amém? Diga assim, Deus vai me fazer crescer. Diga mais uma vez, Deus vai me fazer crescer. Diga, Deus vai me fazer romper. Mas tudo isso é para que o nome dele seja exaltado na sua vida. Não é para você mostrar nada para ninguém. Na verdade, você não precisa ser reconhecido por ninguém. Deus não vai te abençoar para você devolver alguma coisa para alguém. Às vezes a gente pede assim, Senhor, faz meu marido reconhecer para ele ver que eu estou certa. Não, não faço oração não. Senhor, faz a paz vir para minha casa, para que as pessoas vejam que o Senhor é Senhor da minha casa, da minha vida, dos meus filhos. Talvez lá no seu trabalho você é perseguido por um faraó. Diz assim, o dia que eu for
O dia que eu for gerente, o dia que eu for gerente, primeiro rodar esse cara aí. Vai chegar gerente não. Vai chegar não. Você tem que dizer, o dia que eu for gerente, ele vai ver que o Deus que eu prego para ele faz ele me perseguir. É um Deus poderoso. Amém? O maior teste da nossa vida, irmãos, é quando a gente está bem. Outro dia disseram para mim assim, pastor, eu não queria que a igreja crescesse não. Sabe por quê? Vai ser difícil só me dar um abraço. Imagina 1000 pessoas. Falei, que isso, irmão? Tá tranquilo, eu vou chegar mais cedo. Se quiser me abraçar, você chega mais cedo, vai embora mais tarde. Vou chegar mais cedo. Se eu não vou abraçar, você vai embora. A gente vai crescer. Não, a gente não vai crescer para pessoa da comunidade da uma igreja de Isabel. Não. Eu vou te ensinar uma coisa. Deixa eu te ensinar uma coisa. Nós não podemos nos medir pelos nossos irmãos. Vou te ensinar uma coisa. Pastor, hoje nós estamos na igreja que mais tem gente. Não. Sabe por que a gente se mede? A gente se mede pelo inferno. Se no inferno tiver 1000 indo para o inferno, a gente é pequeno ainda. Uma vez, o pastor César Castelhano contou esse testemunho. Ele passou em frente a um lugar que estava tendo um culto de jovem. Aí devia ter umas 2000 pessoas. Ele passou todo orgulhoso e falou assim, quando eu faço o encontro dá 50.000. Aí Deus falou assim, comigo, enquanto tem 50.000 adorando a Deus na tua igreja, tem 100.000 indo para o inferno. Aí ele, não se compare com o seu irmão. Irmãos, nós, se um dia Deus nos tornar grande, é para que o nome dele seja exaltado. Se um dia Deus te colocar numa posição social alta, você vai... Eu fui semana retrasada num evento, um mega evento em Itaipava, no castelo de Itaipava. Fui convidado para ir lá. Lugar lindo, coisa chique, sabe? Aquelas coisas de salgadinho, né? E ninguém avançar. Essa coisa é chique. Uma mesa assim, com várias comidas, que você chegava assim, devagarinho, um potinho. Eu queria comer esse negocinho aqui. Molho marrom. Como é que é o nome daquele molho marrom? Não, é funge, né? Um negócio, as coisas de cogumelo. E eu tava lá me sentindo importante, né? Meu irmão, coisa chique. O cara que apresentar, ele era tipo design com aquele socão grandão, tipo americano, aquela lente, parece um para-brisa de ônibus, sabe? Foi de design mesmo, aí maluco, cabelo pro alto assim, um palácio de moda, um negócio de moda. E a pessoa me chamou pra lá porque ele queria me apresentar o dono dizendo que eu era o pastor dele. Eu fui lá. E aí, pastor, faz os caras de terno Armani, os ternos tudo. Aí, meu irmão, olha que coisa linda. O cara começa o evento lotado, cheio de empresário. Lotado! E ele começa o evento dizendo assim, tudo bem, a papai me disse silêncio, era um sino de ouro. Ela disse assim, tem rápido de silêncio. Assim, eu queria, antes de fazer alguma coisa, eu queria falar uma coisa aqui. Como é que eu falo, né? Testemunho? Como é que é? Eu senti que tinha uma pessoa do lado dele. Testemunho. Eu queria dar um testemunho. Eu quero glorificar o Senhor porque eu conheci esse cara aqui. Eu estava 3 meses me separando da minha esposa. Ele me convidou para fazer um negócio de casados para sempre. E eu descobri que eu sou casado para sempre. E a minha família pertence ao Senhor. Então, antes de qualquer coisa, eu quero glorificar esse Deus que alcançou o meu casamento, a minha vida. Irmão, tinha gente milionária lá assim, ó. Que parada é essa? E quando o cara fez oração, todo mundo aplaudiu, o sino tocou. Eu ficava de trás, oh glória, é isso aí, Senhor. Nos dá autoridade, nos coloca nas maiores posições para a gente chegar diante de um juiz, diante de um governador e dizer assim, tem Deus nessa nação, tem Jesus nessa nação. Oh, glória a Deus! Deus vai te honrar, Deus vai manifestar todos os sonhos do teu coração. Mas você precisa estar preparado.
parar, porque é o nosso maior desafio. Nos mantermos fiéis até o fim. Aleluia. Você pode ficar de pé. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor e dizer: Senhor, o dia da minha honra está chegando. Eu não preciso ser